Olá, amigos e amigas, tudo bem? Então, o que causa o mau hálito? Por que as pessoas têm bafo? Por que isso acontece? É fundamental que a gente entenda isso, porque a gente conhecendo a causa ou as causas dessa litose, né, de um paciente que nos procura, é fundamental estabelecer essa causa para poder, claro, buscar eliminá-la, controlá-la e com isso a gente devolver, né, um hábito saudável para o nosso paciente, para que ele possa ter a sua vida plena sem se preocupar com isso. Então a gente tem que entender, quando a gente vai falar, a gente sempre fica pensando, né, quais as principais causas do mau hábito, né? A gente tem que procurar entender que o que causa a litose, na maior parte dos casos, são as bactérias bucais. Existem sim causas extrabucais, podemos conversar mais à frente sobre isso, mas as causas extrabucais, mas de uma forma geral, praticamente todos os casos, mais de 90% dos casos, a origem, né, daquele cheiro ruim está na boca, né, está relacionada ao metabolismo bacteriano. As bactérias bucais em desequilíbrio, produzindo compostos sulfurados voláteis, compostos com enxofre na composição, e que vão, enfim, vão acabar trazendo aquele cheiro ruim para o nosso hálito. Então, bactérias bucais são a principal causa de halitose. Mas um detalhe, bactérias em desequilíbrio. Né? A gente usa um termo, né, e para outras situações usa o termo disbiose. Né? Se fala muito da disbiose intestinal, tudo que se refere à saúde, enfim, saúde do nosso sistema digestivo. Né? Mas as bactérias da boca, a gente também pode caracterizar esse processo como uma disbiose. As doenças bucais envolvem um processo de disbiose, de desequilíbrio da nossa microbiota bucal com o nosso organismo. Porque a verdade é que temos muitas bactérias na boca, mesmo em situações de saúde, né? Enfim, sem nenhum problema de saúde bucal, hábito saudável, você vai ter muitas bactérias na boca. Todos nós temos. Em outras regiões do organismo, a gente, na verdade, é uma estimativa que a gente tenha lá pelo menos o mesmo número de células humanas e bactérias, né, no nosso corpo humano, convivendo de uma forma simbiótica, em equilíbrio, em um ambiente de ajuda mútua, a gente pode dizer assim. Mas algumas situações podem levar a esse desequilíbrio, podem fazer com que essas bactérias comecem a produzir doenças e comecem, como nosso assunto de hoje aqui, comecem a produzir compostos com cheiro ruim e venham alterar o nosso hálito. Então, a halitose, quando pensar em mau hálito, em bafo, boca, né? A maior parte das situações é na boca que está sendo gerado aquele cheiro ruim e está sendo gerado por bactérias em desequilíbrio, disbiose. Mas vocês já devem ter ouvido falar também, né, em que a saburra lingual é a principal causa do mau hálito. Sim, né, aquela saburra, aquele revestimento da língua, aquele caldo que se forma naquela região do dorso da língua, em cima da língua, né, conhecido como saburra lingual, ali acaba sendo sim um nicho, né, um local principal de produção desses compostos bacterianos, compostos sulfurados, né, pelas bactérias, né, justamente por ser uma região em que aquelas bactérias encontram um ambiente propício para sua vida, para sua proliferação. Acaba se formando, além de bactérias, a parte de cima da língua acabam ficando as células epiteliais descamadas, restos alimentares, a própria saliva, muco, né? Chega muito conteúdo proteico para aquelas bactérias ali. E aquela região da língua, claro que tem aquelas papilas linguais, né? Uma espécie como se fosse um tapete felpudo, né? Que entre aquelas papilas, claro, as bactérias ficam ali escondidas, encontram um nicho, um ambiente favorável para que elas consigam ficar aderidas, né? Onde elas ficam aderidas, onde fica difícil delas serem removidas, seja pela nossa própria alimentação, seja pelos nossos hábitos de higiene bucal, né? Aí elas têm um nicho de proteção para elas e um ambiente onde tem muito alimento para elas. Então, todos esses compostos que compõem a saburra lingual, com perdão da redundância, né? As bactérias acabam sempre sendo bem nutridas naquela região. E essas bactérias degradam substrato, especialmente proteico, né? Aminoácidos, para produzir esses compostos sulfurados voláteis. Então, por isso que acaba essa região da língua sendo, sim, uma das maiores contribuições para a halitose. Justamente porque elas encontram esse ambiente e, claro, começam a proliferar e começam a entrar em desequilíbrio. Né? E depois a gente vai ter que ter todo um cuidado com essa região para a gente
ter um controle desse biofilme lingual, para que ele não, para que ele se mantenha em equilíbrio conosco, que vai envolver, claro, medidas de higiene, mas também controle de vários fatores que vão afetar essa formação de sabor lingual, porque ela não vai acontecer de uma forma linear nas pessoas, sempre da mesma forma ao longo da vida da pessoa, ou da mesma forma entre diferentes, né, na boca de diferentes pessoas. Existem situações que vão fazer com que a pessoa forme mais sabor ou que forme menos sabor. Né? E aí por isso muito é importante comentar com vocês nesse momento. Eu falei que a maior parte das situações, então a halitose é bucal, está na boca o problema. Na verdade está na boca a origem daquele cheiro ruim. Mas não quer dizer que outras situações do nosso organismo, alterações do nosso organismo como um todo, não possam repercutir na boca. E claro que repercutem e vice-versa. E alterações bucais, alterações da nossa saúde bucal, claro que vão impactar a nossa saúde geral. Né? De uma forma muito rápida, nesse momento eu falo para vocês, por exemplo, uma pessoa que está com um problema de rinite alérgica, por exemplo, não está conseguindo respirar pelo nariz, o nariz está trancado, ela está respirando pela boca, essa boca fica muito mais ressecada. E com esse ressecamento, muito mais descamação das células epiteliais, menos proteção da saliva, porque acaba ficando sem saliva na boca. A boca fica ressecada por estar respirando, né? Não estar respirando pelo nariz. E isso, claro, que vai ter uma repercussão de uma maior formação de sabor lingual. Na rinite, claro, muito mais formação de muco também, que pode vir mais para aquela região posterior da cavidade bucal e também ser nutrição para aquelas bactérias. Então estamos falando da importância do controle de todo o processo de saúde bucal, mas evidente que aspectos do organismo, quando a gente vai, claro, estabelecer um tratamento para o paciente de uma forma individualizada, a gente precisa identificar o que está fazendo com que aquela sabor lingual daquele paciente esteja se formando mais rapidamente, esteja mais metabolicamente ativa, produzindo mais esses compostos que levam à halitose. Certo, gente? Então, halitose, origem na boca, certo? Por bactérias bucais em desequilíbrio. Um dos principais nichos, então, aquela parte da saburra lingual, aquilo que se forma, aquele revestimento que se forma em cima da língua, né? Mas não é só a língua, né? A gente vai ter essa formação de biofilmes também, principalmente na união dentro gengival. Então, inflamações gengivais como gengivites, periodontite, né? Acabam sendo uma das grandes causas de halitose também, justamente pela produção desses compostos nessa região, certo? Pelas bactérias. Claro que quando envolve inflamação gengival, a própria inflamação, os produtos dessa inflamação também vão haver putrescina, cadaverina, enfim, outros compostos que não aqueles sulfurados que eu estava falando, que também tem cheiro ruim. Então o próprio processo infeccioso inflamatório na gengiva por si só já tem um cheiro ruim, né, que acaba muitas vezes exalando. É muito comum pacientes com inflamação gengival terem mau hálito. Já falei um pouco aqui, mas também trazendo uma outra situação importante que a gente pode elencar como uma causa da halitose, a própria alterações do fluxo salivar. Estava comentando com vocês aqui essa questão da desidratação. Sim, né, um estudo muito interessante foi realizado. Um grupo grande de indivíduos teve o seu hálito avaliado, né, foi medido justamente a concentração dos compostos sulfurados voláteis nesse grupo de pacientes. E na média eles tinham uma concentração baixa desses compostos, ou seja, aquele grupo de pessoas não tinha halitose, não tinha bafo, não tinha mau hálito. E foi dentro desse ambiente da pesquisa foi administrado um medicamento intravenoso, né, o chamado Robinul, que faz com que aquela produção de saliva, né, diminua drasticamente. Né? E o que se observou com esses pacientes, foram sendo feitas avaliações lá tempos após aquela aplicação desse fármaco, foi se verificando a redução desse fluxo salivar nesses pacientes e ao mesmo tempo foi se observando o aumento na concentração dos compostos sulfurados voláteis. Então imagine, né, a pessoa está em equilíbrio, está tudo bem naquela cavidade bucal, tirou a saliva, aquele hálito já piora, né, quase que instantaneamente, claro, e vai piorando enquanto aquela boca permanecer sem saliva, ou com pouca saliva. Então, muitas situações também a gente precisa, dentro de um tratamento assertivo, um tratamento eficiente, um tratamento duradouro desse mau hálito, né, de um paciente, a gente precisa cuidar muito bem dessa produção de saliva, desse fluxo salivar. Eu elencaria aqui as principais questões que a gente precisa entender, e a gente precisa, claro, dentro do tratamento, sempre explicar para o paciente precisa tomar conta, dominar esse conhecimento, né? O conhecimento liberta, então a pessoa precisa, para se libertar desse problema do mau hálito, ele precisa se conhecer, precisa conhecer esse fenômeno, né?
Então precisa saber que está na boca a origem desse mau hálito, ligado então a bactérias bucais em desequilíbrio, como a gente estava comentando, e claro, a bactéria bucal em desequilíbrio e principalmente nos nichos lá no dorso da língua, essa borra lingual, inflamações gengivais e alterações salivares. A gente poderia resumir toda essa parte de causa de halitose nesse momento aqui para a gente conversar com esses tópicos. Então, agradeço aí que todo mundo que está curtindo, que está compartilhando o vídeo, por favor, né, nos sigam aqui no nosso canal, né, ativem o sininho aí, a gente vai estar constantemente trazendo vídeos e a gente quer muito com que as pessoas saibam mais sobre esse problema, para que esse problema a gente consiga, né, um problema que afeta aí quase 30% da população, a gente consiga cada vez mais controlá-lo. Um abraço!